Ok, pessoal, agora vamos dar início à segunda parte da matéria Oferta, Demanda e Equilíbrio de Mercado. Aqui continuaremos falando sobre as curvas de demanda e o que acontece com elas quando algumas variáveis se modificam, além do preço do próprio bem. Agora vamos avaliar o que acontece com a demanda quando a renda do consumidor muda. Essa relação, pessoal, entre a renda e a quantidade demandada pode ser denotada na equação que aparece aí para vocês. Eu deixo tudo constante e avalio apenas o que acontece com a demanda quando a renda se modifica. Eu tenho duas possibilidades. Na medida que a renda aumenta, se a demanda de um bem subir, ele é um bem normal. Se a renda aumentar e o consumo do bem cair, isso quer dizer que ele é um bem inferior. Agora nós vamos olhar o gráfico de demanda dos dois bens. Eu quero que vocês se atentem aos eixos do gráfico. Eu estou aqui graficando a quantidade demandada em função da renda. Então, no eixo horizontal, eu tenho a renda e no eixo vertical, eu tenho a quantidade. Então, se o bem for um bem normal, quanto mais a renda aumenta, mais o consumo desse bem aumenta, que é o gráfico aqui que eu nomeei de 1. E se for um bem inferior, quando a pessoa tem pouca renda, ela acaba precisando consumir esse bem. Aí chega um determinado momento que ela começa a trocar esse bem que é inferior por outro bem. Então, a partir do momento que a renda já está suficiente, ela começa a consumir menos desse bem e passa a consumir mais de um bem normal. Como exemplo, pessoal, eu coloquei aqui a foto do ônibus lotadão. Eu acho que o ônibus lotado é um bem inferior, porque ninguém gosta de andar em ônibus lotado. Bom, assim que a renda melhora, a gente fica um pouquinho mais rico, a gente vai trocando esse bem inferior por um ônibus melhor, um metrô, até um Uber, né? Agora eu quero avaliar o que acontece com a demanda do bem quando a renda do consumidor muda. Observe que agora no gráfico eu tenho no eixo horizontal a quantidade demandada do bem e no eixo vertical o preço do bem. O que a gente pode observar aqui é o que eu falei no outro vídeo. Quando o preço aumenta, a quantidade demandada diminui, tá? E aí eu pergunto para vocês, quando a renda aumenta, o que acontece com essa curva de demanda? Bom, ela se desloca para a direita, então eu passo de D1 para D2. Foram os nomes que eu dei para as curvas de demanda. E quando o bem é inferior? O que acontece quando a renda aumenta? O contrário. Quando o bem é inferior e a renda aumenta, essa curva se desloca para a esquerda. Como vocês podem prestar atenção aí. Neste momento, eu quero avaliar o que acontece com a demanda de um bem quando o preço do bem relacionado muda. Então, o restante da equação vai ficar constante e eu vou avaliar só a demanda de X em função do preço de Y. Então, esse preço aqui é de um bem relacionado. Então, essa relação, essa reação da demanda depende do tipo de relação existente entre esses dois bens. Bom, se o bem for substituto, quando o preço do bem Y aumenta, a quantidade demandada do bem X aumenta. E quando esse bem for complementar, se o preço do bem Y aumenta, a quantidade demandada do bem X diminui. No geral, pessoal, são considerados bens substitutos uma vez que exercem basicamente a mesma função. Aqui eu coloquei como exemplo aqui a margarina e a manteiga. Eles são bens substitutos porque exercem basicamente a mesma função. Aqui coloquei como exemplo também o álcool e a gasolina, claro, se você tiver um carro flex. O que são bens complementares? Bens complementares, eles só satisfazem a necessidade do consumidor se eles forem consumidos em conjunto. Por exemplo, aqui eu coloquei o carro e a gasolina, ou o carro e combustível.
Aqui, como exemplo de bens complementares, eu coloquei a energia e os computadores. Aqui vocês estão vendo o gráfico dos bens complementares. Como exemplo aqui eu dei o pão e a manteiga. Se você consome os dois juntos e o preço do pão ele aumenta, a quantidade que você vai consumir de margarina ou de manteiga diminui. Agora, nesse caso aqui, eu estou falando dos bens substitutos. No eixo horizontal, eu tenho a quantidade demandada de X e no eixo vertical, o preço do bem substituto, que aqui eu chamei de I. Por exemplo, aqui eu tenho manteiga e margarina. Se eu estou falando da quantidade de margarina, eu estou falando do preço da manteiga. Agora eu vou falar sobre o que acontece com a demanda quando a preferência do consumidor muda. Preferência que eu também posso chamar de gosto. Bom, pessoal, os economistas normalmente eles não tentam explicar os gostos, porque eles se baseiam em forças históricas e psicológicas. Tá? O que eles fazem é examinar o que acontece quando os gostos do consumidor mudam. Aqui eu vou avaliar o que acontece com a demanda do produto hoje quando muda a expectativa do consumidor. Por exemplo, suas expectativas com relação ao futuro podem afetar a demanda de um bem ou serviço hoje. Usei o exemplo do sorvete aqui. Se você espera que o preço do sorvete ele vai diminuir amanhã, você pode então consumir menos sorvete hoje. Então a sua demanda de sorvete hoje cai. Pessoal, e como calculamos a demanda de mercado? A demanda de mercado é o somatório de todas as demandas individuais. E como funciona essa decisão de demanda? O consumidor ele tem a sua função de utilidade, ou seja, ele sabe qual é a utilidade do bem, só que ele tem uma restrição, a restrição orçamentária. Então, dada essa restrição e a utilidade do bem, ele faz a sua escolha ótima. Então, cada consumidor faz a sua escolha ótima. E o somatório das escolhas ótimas gera, então, a demanda de mercado. Agora eu vou voltar ao exemplo do livro do Menkeu sobre sorvetes. E aqui eu tenho a demanda de João e a demanda de Maria. Como vocês podem ver, eu tenho dois consumidores. Qual é a demanda de mercado? É a soma da demanda de João e de Maria. Por exemplo, ao preço de $3, Maria demanda 1 sorvete e João demanda 0 sorvetes, ou seja, ele não demanda sorvete. Qual é a demanda de mercado? Então, a minha demanda de mercado é igual a 1. Por exemplo, a preço de $1. O João está disposto a consumir 8 unidades de sorvete, mas a $1 a Maria está disposta a consumir 5 sorvetes. Então, qual é a demanda de mercado ao preço de $1? 13 unidades, que é a soma de João e Maria. Por último, pessoal, vamos falar sobre a variação na quantidade demandada e o deslocamento da demanda. Quando eu falo de variações na quantidade demandada, eu estou falando de movimentos ao longo da curva de demanda, causada por uma mudança no preço do bem. Quando eu falo de variação na curva de demanda, eu estou falando de um deslocamento da curva de demanda, tanto para a direita quanto para a esquerda, causada por uma mudança em outras variáveis que não seja o preço. Então, se eu mexer no preço do bem e eu estiver graficando quantidade demandada e preço do bem, eu me movimento ao longo da curva. E se eu estiver graficando ainda preço do bem, quantidade do bem, e eu movimento, eu mexo, mudo outra variável, tipo renda, preço do bem substituto, gosto, eu não me movimento ao longo da curva, eu desloco a curva de demanda, tá bom? Chegamos então, meninos, ao fim desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais sobre a matéria. Até o próximo!